Entre todos os momentos épicos, polêmicos ou engraçados que a nova série de Gumball já apresentou até agora, eu acho que nenhum deles chegou perto desse aqui. E apesar de não ser grandioso e nem fazer parte de um episódio-chave ou de lore profunda do desenho, talvez carregue o diálogo mais complexo e ao mesmo tempo mais cruel que os roteiristas já colocaram na boca de um personagem em todas as mais de 7 temporadas da série. É uma frase que quase passa despercebida, mas que acrescenta uma camada de humanidade que eu sinceramente nunca imaginei encontrar em Gumball. A cena em questão acontece no episódio 9 da segunda temporada de Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball. Nesse capítulo, a gente encontra o Gumball e a Nicole numa manhã turbulenta depois que ambos são chamados na escola por conta dos atrasos constantes do Gumball, coisa que um culpa o outro por acontecer. E depois que eles sofrem um acidente que os impedem de chegar a tempo da reunião, os dois precisam atravessar a cidade juntos e aproveitam o trajeto para discutir e jogar todas as suas frustrações um no outro. E é então que a gente chega nesse momento aqui. Eu preciso te lembrar que foi você quem optou por casar com uma planta! Para todos os efeitos, você foi o motivo principal da gente se casar. Como é que é? E apesar de ser claramente tratado em tom de piada pelo próprio roteiro, quanto mais eu pensei nessa frase depois de assistir e mais associei ela a outros momentos da série, mais pesada ela ficou. Afinal, será que o Gumball foi mesmo culpado pelo casamento da Nicole com o Ricardo? Será que ela se arrepende da vida que escolheu? Pra entender isso, eu acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque a Nicole não teve exatamente uma vida muito fácil. O que a gente sabe é que ela cresceu em um lar extremamente rigoroso, com uma criação que foi feita sempre sob a necessidade de fazê-la se tornar a número 1, o que privou ela de viver uma infância saudável como a maioria das crianças ao seu redor. Não à toa, ela literalmente recebeu o nome de Doutora Nicole e nos primeiros anos da escola já era forçada pelos pais a viver uma vida sem qualquer deslize. Embora a gente tenha o pleno conhecimento de que ela sempre teve um talento à parte para as artes marciais, e isso até tem ajudado ela a se socializar de certa forma, ela jamais teve tanto sucesso nisso. E apesar de ser considerado um bom partido para metade da cidade de Elmore, o futuro dela mudou completamente a partir do momento em que ela conheceu o Ricardo Watterson, que também foi a primeira pessoa que lhe mostrou o que era a vida de verdade para além da competição e das próprias expectativas que os pais fizeram ela carregar desde os primeiros minutos de vida, o que obviamente desencadeou na ruptura da relação dela com eles. Mas o grande X da questão é que logo no fim da adolescência, a Nicole praticamente deu um tiro no escuro, deixou um mar de grandes possibilidades, carreira e sucesso para trás e se envolveu com uma pessoa que, por mais que doa dizer, jamais teve ambição na vida. Como a própria série mostra naquele famoso trecho de As Escolhas, os dois ainda eram muito jovens, moravam num trailer precário, mal tinham dinheiro para se sustentar quando pouco tempo depois a Nicole descobriu que estava grávida do Gumball. E foi justamente ali que a vida dela mudou de vez. Porque a partir desse momento, ela praticamente abriu mão de um futuro cheio de possibilidades para assumir uma responsabilidade gigantesca antes da hora. E sim, eu disse ela. Porque é a Nicole quem trabalha, paga as contas, resolve os BOs dos filhos e do marido e praticamente carrega a família Watterson nas costas. E a reflexão que dá pra tirar disso tudo é que chega um momento em que ninguém consegue fazer tanta coisa assim sem sentir o peso. E eu sinto que a nova série tem explorado justamente esse lado da Nicole de um jeito que jamais tinha feito antes. Se você reparar, praticamente todos os episódios em que ela protagonizou na nova série até agora giraram em torno da mesma ideia. A pressão de precisar dar conta de tudo. É ela tentando escapar da própria realidade ao se apegar a uma inteligência artificial, ela sendo consumida pelo medo do futuro dos filhos, ou até mesmo ela aceitando uma invasão policial completamente absurda só para sustentar a fantasia de que consegue tirar uma foto perfeita da família daquelas de comercial de margarina. E apesar de serem tramas diferentes, todas apontam para um mesmo lugar. A Nicole ama a família que ela construiu, só que a real é que isso não fez o peso das suas decisões desaparecer de uma hora para outra. E eu sinto que esse diálogo com o Gumball acabou sendo o momento em que todo esse peso finalmente saiu de dentro do coração dela. Porque por mais triste que isso seja, eu acho que ela carrega um fundo de verdade, mas não de arrependimento. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A Nicole de hoje provavelmente sabe que a gravidez do Gumball e o casamento com o Ricardo mudaram completamente o rumo da vida dela, seus planos, suas prioridades e obrigaram ela a crescer muito antes do que imaginava. Só que o fato dela reconhecer isso é muito diferente de desejar que nada daquilo tivesse acontecido. E ainda tem um outro ponto importante que precisa ser dito aqui.
Quando a Nicole fala aquilo pro Gumball, a frase num primeiro momento soa quase como se ele tivesse causado tudo. Mas será que foi bem assim? Porque uma coisa é reconhecer que uma decisão mudou completamente a sua vida e outra bem diferente é dizer que essa mesma decisão foi tirada das suas mãos. E a verdade é que por mais jovem que ela fosse, a Nicole nunca foi forçada a se casar com o Ricardo. Ela fez uma escolha. Ela abriu mão de um futuro garantido, de uma vida baseada em expectativas e sucesso para seguir um caminho que de cara já dava sinais de que não seria fácil, apesar de ter o afeto que ela sempre procurou. E isso é o que mais pesa nessa história deles. Porque quando a gravidez aconteceu, a vida dos dois mudou porque o Gumball fez ela ter que abrir os olhos e perceber que teria que encarar de frente aquela decisão, indo até o fim, mesmo com seus prós e contras. E meio que existe uma ironia nisso tudo, porque é a mesma Nicole que acusa o Gumball de ter sido um dos motivos que mudaram completamente a vida dela, é também a pessoa que ela mais vê repetindo características dela mesma. E eu acho que essa é a parte mais genial de todo esse arco escondido que a nova série tem trabalhado e o poder principal de todo esse diálogo. No fim do dia, eu acredito que a Nicole não olha pro Gumball só como um filho, mas vê nele um reflexo de tudo que ela fez certo ou errado, de tudo aquilo que ela já foi um dia e de tudo aquilo que ela sabe que pode dar errado. Nós somos dois monstrinhos, não somos? E eu iria mais longe ainda e diria que o medo da Nicole não é só perder o controle, mas ver o próprio filho crescer e tomar uma série de decisões precipitadas ou erradas. No episódio do trompete dessa mesma temporada, por exemplo, a gente vê que ela chega ao ponto de se fingir de surda para que o Gumball não se entregue a uma vida frustrante no futuro. Isso acaba rimando no contexto em que essa frase é pesada não porque ela muda o que a Nicole sente pelo Gumball ou que ela claramente ainda sente pelo Ricardo apesar de tudo, mas porque ela revela por um segundo o ponto exato onde todas as escolhas dela se encontram. O casamento que ela nunca viveu como imaginava, a vida que ela construiu cedo demais, e o filho que não só nasceu como consequência desse caminho, mas também como uma lembrança constante dele. E na real, quanto mais eu penso sobre esse contexto geral, essa talvez nem seja a fala mais cruel de Gumball, mas sim a mais honesta, humana e real. E é por isso que ela fica na cabeça. Porque algumas frases até podem ser ditas em poucos segundos, mas levam uma vida inteira para serem compreendidas.